De volta para a segunda aula de matemática, vamos usar o livro do EMAI. Hoje nós vamos continuar falando sobre temperatura, página 31. Só que antes da gente ir para a aula de hoje, a Provi vai fazer a correção com vocês da aula de ontem, da página 30. Então pegue o seu livro do EMAI, abra na página 30, na atividade 5.1, que nós vamos fazer a correção. Vamos lá? Então, na número 1, estava perguntando assim: qual a temperatura do corpo humano que é considerada normal? Vocês perguntaram aí para a mãe? Bom, até 36,5 é considerado normal essa temperatura do corpo do ser humano. Então, aqui na 1, letra A, vocês teriam que responder 36,5 graus Celsius. Esse é o símbolo do grau Celsius, tá bom? Quando dizemos que uma pessoa está com febre, quando a pessoa, o termômetro marca 37 graus, significa que a pessoa já está febril, começando a ficar febril. Quando o termômetro passa para 37,5, ou seja, peraí que a professora cometeu um erro aqui. 37,5 graus Celsius significa que a pessoa está com febre. Aqui ela já tem que tomar remédio e observar, senão ela vai ter que ir ao médico se essa febre voltar. Certo? E na letra C, qual a temperatura máxima registrada ontem na cidade que você mora? Bom, nós fizemos essa atividade na segunda e eu pedi para vocês pesquisarem qual foi a temperatura do domingo. E no domingo, segundo as pesquisas da professora Vi, fez 27 graus, mais ou menos a temperatura máxima, tá? Então, na minha pesquisa, foi 27 graus Celsius, mais ou menos, tá? Se você responder um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema, tá bom? Então, agora, nós vamos para a página 31 com a atividade de hoje. Agora, nós vamos fazer a atividade de hoje na página 31. Coloquem a data lá no livro, não esqueçam. Hoje é dia 23/6/2020. Coloquem a data aqui em cima, tá bom? Bom, na atividade de hoje, nós temos aqui a ilustração de 4 termômetros. Vocês vão observar esses termômetros com muita atenção. Vejam que ele tem vários números aqui do lado que vão subindo. Começa no -10, -5, 0 e vai subindo. 5, 10, 15, 20, 25. Vai pulando de 5 em 5. E essa parte pintada de vermelho mostra até onde a temperatura subiu ou desceu, tá bom? Então, depois que vocês observarem com bastante atenção, vocês vão responder as questões A e B. Na A está perguntando assim: o que significam os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles? O que significam esses números aqui? Significam as temperaturas, o valor da temperatura. Letra B, escreva a temperatura, ou seja, um número, indicada em cada termômetro. Então, vocês vão olhar aqui. Nós temos o termômetro A, B, C e D. Vocês vão escrever aqui, termômetro A. Coloquem a letra A e coloquem o número da temperatura indicada no termômetro. Então, olhando lá no termômetro A, eu vejo que ele foi até 11, 12 graus. Então, eu vou colocar A, 12 graus Celsius. Olha só, desse jeito. A mesma coisa vocês vão fazer no B, no C e no D. Depois, vocês têm aqui na número 2 uma tabela. Veja as temperaturas médias que costumam ser registradas na cidade de São Paulo em cada mês do ano.
Então, na linha de cima, que está pintado de laranja, nós temos a sigla dos meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E embaixo nós temos a temperatura média. 23 graus, por exemplo, faz em janeiro. 23 graus Celsius faz em fevereiro. E assim por diante. Depois vem uma pergunta: que observações você pode fazer a respeito dessas temperaturas? Então, aqui, percebam que a temperatura registrada com menor grau, ou seja, a temperatura mais fria registrada, foram nos meses de junho e julho, 17 graus Celsius. E as temperaturas mais altas, as mais elevadas, foram registradas no mês de janeiro e fevereiro e março, que foi 23 graus. Então, aqui nós percebemos que na cidade de São Paulo, a temperatura ela sempre varia entre 17 a 23 graus. Claro que tem dias que faz mais frio, outros dias que faz muito mais calor, mas geralmente a média fica sempre em 17 e 23 graus. Então, aqui vocês vão registrar o que você observou aí da cidade de São Paulo, tá bom? Então, até daqui a pouco com aula de ciências.